Ele era o rosto da velocidade no cinema, mas o verdadeiro choque veio quando as câmeras desligaram. Quando Paul Walker partiu em 2013, o mundo chorou a perda de um ícone. Mas nos bastidores, sua família e amigos próximos tiveram que lidar com algo muito mais pessoal: sua garagem secreta. Escondida dos holofotes, existia uma coleção de mais de 30 carros raríssimos. Muitos nunca tinham sido vistos pelo público, outros nem tinham autorização legal para rodar nas estradas americanas. Mas isso era só o começo. O que encontraram dentro desses veículos, desde anotações feitas à mão até projetos inacabados e planos de caridade sigilosos, revelava uma história muito mais profunda. A posse dos carros estava ligada a uma empresa de fachada. As avaliações de mercado geraram batalhas judiciais, e dentro dos porta-luvas havia mensagens que ninguém esperava. O que foi descoberto não era apenas uma coleção, era um legado. Esta é a verdade impressionante sobre o que encontraram na garagem de Paul Walker e por que até os amigos mais íntimos ficaram sem palavras. Para o mundo, Paul Walker era Brian O'Connor, o policial infiltrado e destemido da franquia Velozes e Furiosos. Ele era carismático, tranquilo e estaria para sempre ligado à cultura do drift e das arrancadas. Mas por trás da fama de Hollywood, havia um homem cuja paixão ia muito além dos roteiros. Na vida real, Paul não estava atuando. Ele vivia para os carros, não apenas para dirigi-los, mas para montá-los, colecioná-los e entender cada parafuso e solda. O que muitos fãs não sabiam é que ele estava acumulando, silenciosamente, uma das coleções particulares mais surreais do planeta. Ele não ostentava, não postava vídeos exibindo sua garagem nas redes sociais, nem se gabava de suas raridades. Para ele, o carro era algo sagrado. Sua garagem não foi feita para impressionar ninguém. Era seu refúgio, uma oficina de trabalho e um museu particular que ele raramente compartilhava. Após o trágico acidente em 2013, sua família e advogados foram forçados a fazer o impensável: catalogar tudo o que ele deixou. Isso significava abrir as portas daquela garagem, um espaço onde poucos haviam entrado. O que encontraram lá dentro era o reflexo da alma de Paul, cheio de surpresas e contradições. Eram mais de 30 veículos ultra raros, cada um com sua própria história. Alguns estavam escondidos sob lonas e registrados em nomes de empresas fantasma. Outros eram projetos em andamento, totalmente desmontados. Quanto mais vasculhavam, mais percebiam que aquilo era uma cápsula do tempo, repleta de anotações manuais, importações obscuras do mercado japonês, os famosos JDM e carros destinados a leilões beneficentes. O mais chocante: quase nada daquilo tinha vindo a público antes. Quando as portas finalmente se abriram em um galpão industrial em Valência, na Califórnia, o cenário impressionou até os colecionadores mais experientes. Paul havia adquirido as máquinas ao longo de anos, sempre voando abaixo do radar, fazendo compras particulares ou trocas discretas. No centro da coleção estavam veículos que misturavam arte e engenharia bruta. Entre eles, BMW M3 Lightweight 1995, uma versão de pista de fábrica com menos de 130 unidades no mundo. Paul tinha 5 delas. Saleen S7, um hipercarro americano de fibra de carbono, sinônimo de velocidade pura. Ford GTs e Porsche 911s, clássicos absolutos. Toyota Supra Turbo, uma homenagem sutil às suas raízes na ficção. Mas o que realmente deixou os fãs sem palavras foi sua coleção de Skyline GTR. Paul não aceitava configurações de fábrica. Ele importou e modificou pessoalmente vários modelos R32 e R34, todos equipados com componentes de corrida e registros de ajuste feitos à mão. Um dos R34, inclusive, seria o carro original usado na franquia de cinema, mantido como uma peça intocada da história. Enquanto a família e os investigadores analisavam o inventário, uma descoberta estranha surgiu. Muitos carros não estavam no nome de Paul Walker. Eles estavam registrados através de uma empresa de performance chamada Always Evolving, fundada por ele e seu amigo Roger Rodas, que também faleceu no acidente.
A Always Evolving funcionava como uma fachada legal para proteger a identidade dos donos e gerenciar ativos de alto risco. Isso criou uma confusão jurídica imediata após sua morte. Quem era o verdadeiro dono? A empresa ou a pessoa física? Documentos estavam divididos, modificações tinham sido financiadas com crédito da oficina e alguns carros já estavam prometidos para leilões da ONG Reach Out Worldwide. O esquema servia para proteção fiscal e privacidade, mas tornou quase impossível separar o que era patrimônio pessoal do que era estoque comercial, especialmente quando a empresa começou a ser dissolvida. O que começou como uma paixão acabou se tornando um labirinto legal que ninguém esperava encontrar. A disputa pelo espólio de Paul Walker, avaliado em mais de 18 milhões de dólares, transformou o que era um refúgio de entusiasta em um verdadeiro campo de batalha judicial. Entre modelos impecáveis da Porsche e o puro American Muscle, o que realmente chamou a atenção foram os tesouros proibidos, os icônicos JDM, carros do mercado interno japonês trazidos para os Estados Unidos de forma, digamos, nada convencional. A obsessão de Paul pelo Nissan Skyline GTR não era segredo, mas a forma como ele colocou alguns deles na garagem levantou muitas sobrancelhas. Vários R34 entraram no país pela brecha de Show and Display, uma isenção que permite a entrada de carros raros apenas para exibição, limitando drasticamente o uso nas ruas. Eram carros tecnicamente inválidos para o asfalto americano, impossíveis de segurar e com documentação duvidosa. Mas para Paul, o que importava era a pureza da engenharia. Ele chegou a financiar batalhas legais para liberar esses carros, abrindo caminho para outros entusiastas. Para ele, o R34 não era um investimento, era uma declaração de princípios. Ao catalogarem a coleção, os peritos encontraram algo que as câmeras nunca mostraram. Escondidos em porta-luvas e consoles, havia bilhetes manuscritos, recibos rasgados com dados de ajustes de suspensão e observações detalhadas sobre a performance de cada máquina. O choque, porém, foi o peso emocional dessas notas. Em um Skyline R34, Paul escreveu: "Parece que estou voando, suave, agressivo, vivo." Em um BMW M3 Lightweight, o aviso era claro: "Pode ser o mais conservado que restou. Nunca venda." Mas nada supera o que foi encontrado em um GTR escrito a caneta azul: "Este é da Meadow. Ela vai dirigi-lo um dia." Uma mensagem silenciosa e cheia de esperança para sua filha. Aquilo não era marketing. Era o rastro de um homem que amava as máquinas e era correspondido por elas. Nem tudo ali brilhava. Os peritos encontraram vários carros desmontados, cercados de ferramentas e chicotes elétricos pela metade. Paul não era apenas o rostinho bonito da franquia Velozes e Furiosos. Ele era um construtor mão na graxa. Amigos próximos lembram que ele passava horas soldando fios ou debatendo configurações de escapamento. Um Datsun 240Z totalmente depenado seria seu próximo carro de uso diário, e um muscle car dos anos 60 estava sendo restaurado para um amigo. Cada projeto inacabado representa um futuro que Paul não teve tempo de construir. Ele vivia o processo, não apenas o status. Entre os hipercarros, algo inesperado surgiu. Veículos com etiquetas onde se lia WWW, Reach Out Worldwide. Era a ONG de ajuda humanitária que Paul fundou. Descobriu-se que Paul já havia separado alguns de seus carros mais valiosos, incluindo um Toyota Supra 1993 modificado e um Mustang Boss 302, para serem leiloados em prol de vítimas de desastres naturais. Não foram homenagens feitas após sua morte, eram planos do próprio Paul, já em movimento. Ele não estava atrás de holofotes ou de capas de revista. O que Paul Walker fazia longe das câmeras era reflexo de suas crenças reais, usar sua paixão por carros para ajudar quem mais precisava.
Quando veículos adesivados com logotipos de instituições de caridade foram encontrados em sua garagem, o mundo entendeu que o legado de Paul ia muito além dos cavalos de potência ou da fama de Hollywood. A herança dele foi construída sobre serviço, humildade e propósito. Paul não queria ser lembrado apenas como o cara dos carros, mas como alguém que usou o sucesso para tornar o mundo um lugar melhor. Mesmo após sua partida, ele ainda estava tentando retribuir. Assim que o inventário da garagem começou, a ficha caiu. A coleção de Paul Walker não era apenas rara, era avaliada em impressionantes 18 milhões de dólares. Mas com cifras tão altas, veio algo que Paul jamais desejaria, uma tempestade jurídica. Como muitos carros estavam ligados à sua empresa, a Always Evolving, e outros eram de propriedade pessoal, definir quem era dono de quê virou um campo minado. O espólio gerido por seu pai e tendo sua filha, Meadow, como herdeira principal, precisou desvendar uma teia complexa de copropriedades, documentos faltantes e acordos verbais. Para piorar, credores e antigos sócios começaram a aparecer reivindicando fatias da coleção. O que deveria ser um processo íntimo de catalogação rapidamente se transformou em uma batalha fria por dólares e documentos. Em 2020, o conflito levou 21 veículos a leilão no Arizona, arrecadando mais de 2,3 milhões de dólares para liquidar disputas. No entanto, nem tudo foi vendido. Rumores dizem que peças fundamentais foram mantidas em segredo pela família ou negociadas longe dos holofotes. Para quem amava Paul, ver aquela paixão pura reduzida a processos judiciais foi um golpe duro. Mas enquanto o drama corria no papel, as cicatrizes emocionais eram ainda mais profundas. Para Meadow Walker, na época com apenas 15 anos, identificar os carros do pai foi surreal. Não eram ativos financeiros. Era a identidade do pai dela, congelada no tempo. Caminhar por aquela garagem era como entrar na mente de Paul. Havia anotações com sua caligrafia em post-its, suas ferramentas favoritas ao lado de um motor semi-montado e até a estação de rádio favorita ainda sintonizada em seu Porsche. Era como se ele tivesse saído por um momento e apenas não voltado. Muitos amigos desabaram ao entrar ali. O mais difícil não era ver os carros, mas sim os projetos que ele nunca terminou, as corridas que não correu e os planos que não executou. A conexão com Roger Rhodes, que também faleceu no acidente, trouxe mais uma camada de luto e complexidade jurídica às famílias. O que encontraram na garagem de Paul não foi apenas chocante, foi transformador. Por trás dos 18 milhões de dólares e dos superesportivos raros, existia algo muito mais poderoso, um legado que ultrapassa as telas do cinema. Ele não colecionava carros por status ou para ostentar no Instagram. Ele era um construtor, um estudioso da velocidade, alguém obcecado pela conexão entre homem e máquina. Cada peça ali era a prova de que ele era autêntico quando ninguém estava olhando. Paul doava em silêncio, construía em silêncio e amava em silêncio. Nem sua própria família conhecia a magnitude do que ele havia criado até abrirem aquelas portas. No fim, a garagem revelou que Paul Walker não estava apenas interpretando um fã de carros no cinema, ele era essencialmente esse cara. Hoje, esse legado vive em cada ronco de motor que ecoa sua paixão e em cada missão da sua fundação, a Reach Out Worldwide, que continua salvando vidas. Isso, mais do que qualquer metal ou borracha, foi o que realmente encontraram naquela garagem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.